Olá, gente, bem-vindo à nossa disciplina de seitas e heresias ou heresiologia, que vai falar não só sobre as seitas e heresias, mas como os diversos pensamentos e atitudes, comportamentos, doutrinas que não estão de acordo com a palavra de Deus, que são humanas e que muitas das vezes até prejudica a caminhada e a fé das pessoas. Nessa disciplina nós vamos abordar essa temática. Estima-se que no mundo há cerca de 10.000 religiões e cada uma delas acredita piamente que está no caminho certo do paraíso. O objetivo da disciplina é mostrar para a igreja, para você cristão, você obreiro, o desafio que temos como igreja de compreender, estudar, examinar as Escrituras, fazer uma hermenêutica correta e assim agir com ousadia para ensinar às pessoas o caminho do Senhor. Daí o desafio da Igreja de Cristo é desmascarar as falsas religiões e mostrar o limpo caminho de Cristo para o mundo. Isso então exige muita coragem, ousadia e sacrifício. Iremos estudar aqui em Seitas e Heresia as religiões de nossos dias para comprovar e provar se esses pensamentos e essas religiões estão mesmo de acordo com a vontade e com a verdade da palavra de Deus. Dentre as 10.000 religiões no mundo que existem, também tem as 10 maiores delas, que iremos abordar agora. Então, bons estudos e seja bem-vindo a Seitas e Heresias. Vamos compreender primeiro o que é a janela 1040. A janela 1040 é a região entre o Atlântico e o Pacífico e entre os paralelos 10 e 40 de latitude norte, onde vive a maior população mundial com menos oportunidade de ouvir o Evangelho. Quais são os países que fazem parte da janela 1040? Índia, Mauritânia, Sudão, Afeganistão, Japão, Guiné-Bissau, Kuwait, Bangladesh, Butão, Arábia Saudita, Nepal, Emirados Árabes, Albânia, Marrocos, Iraque, Sri Lanka, Israel, China e tantos outros países que fazem parte dessa região. Eu creio que a busca de recursos e estratégias para alcançar os países da janela 1040 seja um dos assuntos mais abordados pelas igrejas, agências missionárias e organizações que se interessam em fazer parte da grande comissão de evangelismo. Mas esse assunto será abordado mais adiante na disciplina A Igreja e Sua Missão. A verdade é que para cada 6 seres humanos do planeta, 1 é muçulmano, 2 são cristãos, incluindo os cristãos nominais, e 2 já ouviram falar de Jesus pelo menos uma vez, e 1 nunca ouviu falar de Jesus. Em suma, para a população mundial, que hoje chega a ser de 8 bilhões de pessoas, os dados ficam 1,3 bilhões de muçulmanos, 2,6 bilhões, incluindo os nominais, 2,6 bilhões que já ouviram falar de Jesus e 1,7 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Com esses dados alarmantes, vem então o perigo das seitas, pois à medida que a verdade se cala, a mentira se propaga. Como dizia Martin Luther King, não tenho medo do barulho do mal, mas sim do silêncio dos bons. Definição de seitas. O termo seita, como aparece na Bíblia, significa facção, partido, grupo ou cisão. Inicialmente não tinha caráter pejorativo, como consta lá no livro de Atos, capítulo 15, versículo 5, 24, 5 e o versículo 14. Depois assumiu sentido negativo, como consta lá em Gálatas, capítulo 5, de 19 até o 21. Pode também se designar um subgrupo dentro de alguma religião organizada, como os saduceus, Atos capítulo 5, versículo 17. Os fariseus, Atos 15, 5, 26, 5. Ou também significa dissensões no seio da própria igreja, como mostra Romanos 16, versículo 17, e 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19. Seitas e heresias no campo teológico. Os hereges convertem a graça de Deus em dissolução e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Judas, versículo 4.
Tal seita consiste num grupo de pessoas unânimes em torno de uma interpretação particular da Bíblia, caracterizando-se por distorções do cristianismo ortodoxo, no que diz respeito às doutrinas centrais da fé cristã. No cristianismo do século I, o termo heresia indicava a negação do evangelho pregado pelos apóstolos, como consta lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 Coríntios 11, versículo 3, versículo 4 e Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Qual então a definição de doutrina e qual sua origem? Doutrina é um conteúdo de ensino ou crença. Há 3 origens ou fontes. A doutrina pode ser divina, que é a doutrina divina. É a doutrina ortodoxa e sadia que tem o poder de salvar o homem e apresentá-lo aprovado diante de Deus e dos homens. É conhecida também como doutrinas bíblicas. Mateus capítulo 7, versículo 28, João 7, 16, Tito 2, versículo 10 e 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Mas tem também a doutrina humana. Colossenses 2, versículo 22, Tito capítulo 1, versículo 14. A doutrina humana nem salva e nem condena. É como uma opinião social que é criada para determinado tempo visando resolver algum determinado problema, ou seja, usos e costumes. 1 Coríntios 7, versículo 12 até o 16, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2 até o 16 e 1 Timóteo do capítulo 2, do versículo 9 até o versículo 12. Tem também a doutrina demoníaca. A doutrina dos demônios são heréticas, levam o homem à condenação e perdição, pois tem o foco de depravação e decadência moral e espiritual. Os obreiros devem tomar cuidado com a doutrina bíblica para que esta não venha a ser substituída pela humana e nem pela demoníaca. Qual é então a contribuição da doutrina? A doutrina responde às perguntas sobre Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, sobre a natureza humana, sobre a vontade de Deus, sobre o nosso destino eterno. A perseverança na doutrina está relacionada à salvação. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. O conhecimento e a prática da doutrina cristã nos protegem contra as heresias. 1 Timóteo capítulo 4, de 1 a 6, 2 Timóteo 2, 18, Tito capítulo 1, versículo 11. Esse conhecimento não anula a espiritualidade do crente. 1 Coríntios 2, 14, 15, Romanos 12, versículo 3. A doutrina contribui para a unidade da igreja, como consta em Romanos, capítulo 16, versículo 17, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, Efésios 4, 12 e 13. As seitas tratam da doutrina, mas de forma distorcida e muitas das vezes pervertida. O Jesus das seitas. As seitas distorcem as verdades fundamentais sobre Cristo revelada na Bíblia, e isso resulta em outro evangelho, como está escrito em Gálatas capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8, e outro Jesus, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4, que oferecem uma falsa salvação, um falso céu para os seus adeptos. As seitas modernas classificam-se em pseudo-cristãs, orientais, ocultistas e secretas. Como identificar então uma seita? Vamos ver como identificar uma seita. Primeiramente, elas negam a doutrina da Trindade. Os adeptos das seitas procuram salvarem-se a si mesmos e por essa razão a Trindade lhes é muito insulto e daí rejeitam ou pervertem. As testemunhas de Jeová, por exemplo, alegam que Jesus é o arcanjo Miguel. Seus adeptos sequer sabem o que significa isso. A segunda característica das seitas é que elas são exclusivistas. Os promotores e adeptos das seitas ensinam que a salvação é exclusiva ao seu grupo religioso. Isso é uma afronta à graça de Deus e no mérito do sacrifício de Jesus no Calvário. Jesus é o único Salvador e somente Ele pode salvar. João 14, versículo 6, onde ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Atos capítulo 4, versículo 12 vai dizer: E nenhum nome fora dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. A Bíblia diz que a salvação está disponível pela fé em Cristo a todos os que se arrependem de seus pecados. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A terceira característica das seitas é que ela tem um livro além da Bíblia.
Certas seitas e religiões negam explicitamente a autoridade da Bíblia. Outras acrescentam algo a ela. E ainda há as que declarem crer nela, mas na prática sequer incentivam seus adeptos à leitura da palavra de Deus. Colocam outros livros e líderes humanos como tendo a mesma autoridade da Bíblia ou acima dela. Entendemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática inspirada por Deus, como diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Marcos 7, versículo 13. A Bíblia é o livro do Senhor. Isaías 34, versículo 16. Os adeptos das seitas caracterizam-se por apresentarem novas revelações, novas interpretações da Bíblia, um outro Jesus, rejeição ao cristianismo ortodoxo, liderança muito forte, mudança constante em sua teologia, falsas profecias e salvação pelas obras. Depois da religião cristã, a maior religião do mundo é o islamismo, que é a religião dos muçulmanos. Os muçulmanos são adeptos do islamismo. O termo islamismo vem da palavra árabe islã, que significa submissão, uma referência à sua obediência à divindade Alá. É uma religião fundada por Maomé, na Arábia Saudita. Hoje, o islamismo tem cerca de 1 bilhão de seguidores. A maioria está na janela 1040. O islamismo nega a trindade, a divindade de Jesus, afirma que Jesus não é o Filho de Deus, nega sua morte na cruz, ressaltam que não é necessário alguém morrer pelos pecados de outrem e rejeitam a doutrina do pecado original. Apesar de serem monoteístas, professando a sua crença em Alá como Deus único e em Maomé seu profeta, negam e atacam os fundamentos do cristianismo. O conceito deles sobre a doutrina do cristianismo é distorcido e antibíblico. Nós temos a Bíblia Sagrada. Os muçulmanos, eles têm o Alcorão. E eles seguem à risca o Alcorão como uma autoridade suprema e sagrada nos conceitos deles. O certo é que a Bíblia e o Alcorão se opõem um ao outro. O Alcorão nega a morte de Jesus, diz ele que não foi crucificado. Veja só o que diz o dogma do Islã. Deus havia revelado sua vontade aos judeus e aos cristãos pela voz de seus mensageiros. Mas eles desobedeceram às ordens de Deus e dividiram-se em seitas cismáticas. O Alcorão acusa os judeus de terem corrompido as Escrituras e os cristãos de adorarem Jesus como filho de Deus, quando Deus nunca teve filho e quer ser adorado com absoluta exclusividade. Tendo-se assim desencaminhados, judeus e cristãos devem ser chamados de novo para a senda da retidão, a religião verídica e fundada por Abraão e que Maomé, o último dos profetas, veio pregar. Uma das características das seitas é entender que ela tem o caminho correto para Deus.